porque ao longo da minha carreira eu fui desenvolvendo, a gente vai se desenvolvendo sempre, a gente nunca para de se desenvolver. Mas como eu desenvolvi algumas empresas, ao longo disso eu desenvolvi muitas habilidades. Uma dessas habilidades é de entender de qualquer negócio. Eu trabalhei no Banco Santander, eu vou ter que cortar essa parte. Eu trabalhei no Santander por quase 10 anos. Por 3 anos eu fui gerente de pessoa jurídica. Né? Eu entrei lá em 2011, se eu não me engano, eu tinha 22 anos, eu já era gerente. Era gerente de pessoa física. Então eu atribuí muitas responsabilidades financeiras muito cedo, né? Eu já tinha minha formação, já tinha meus certificados. Então eu fui ser gerente com 22 anos. Ao longo da minha carreira, eu fui promovida 6 vezes no banco, porque eu conseguia sempre entender de pronto a necessidade do cliente. Eu nunca fui de enrolar muito, nunca foi meu perfil. Eu sempre fui direto ao ponto, sempre fui muito assertiva. E assim eu consegui alavancar minha carreira. Foi uma carreira, eu já cheguei a ser, até no meu Instagram pessoal, eu cheguei a ser a melhor do Brasil no ano de 2016. Eu fui a melhor gerente de pessoa jurídica do Brasil por conta disso, porque eu sempre entendo a necessidade do cliente. Né? O banco ele não funciona muito assim, por isso que eu saí do banco. Eu falei, olha, não estou mais cabendo aqui. Eu quero atender a necessidade do cliente. O banco quer a dele, então não estava mais batendo. É, eu abria, nós abrimos 5 empresas. Quando eu saí do banco, eu só sabia fazer banco, né, que é muita coisa. Na realidade, eu tinha que entregar 19 linhas de produto. Às vezes parece que a gente está ainda atendendo e tudo mais, mas eram 19 linhas de produto. Por isso que a minha cabeça ela pensa de maneira muito ampla sempre. Né? Sempre que eu atendo um cliente, eu olho o cliente sempre no todo. E o nosso principal slogan, quando a gente abriu a nossa empresa, é que nós atendemos 360. Porque eu converso com uma pessoa, eu consigo entender sempre a necessidade dela num todo, desde a vida profissional à vida pessoal. Porque a vida pessoal, ela interfere muito na vida profissional e vice-versa. Então, a gente tem que ter ouvido e sempre de ouvir, porque às vezes a pessoa ela precisa de um produto, precisa de um serviço, mas o pessoal dela está desencaixado. Então, o que que entra nisso? Planejamento. Então, a nossa empresa, ela alavancou, inclusive, com planejamento estratégico financeiro. Foi a nossa virada de chave. Eu abri a minha primeira empresa como correspondente bancário. Dentro da correspondência bancária, nós temos parceria com 23 bancos. Eu trabalho mais fortemente com alguns, que é o BV, o Bari, BV e Bari, basicamente, né? A gente tem Creditas, a gente tem outros, mas o BV e o Bari são os meus fortes, assim, que eles me atendem mais rápido, né? Porque hoje o tempo ele está rápido. Então, como é que a gente atua quando a gente precisa atender uma questão de planejamento financeiro, planejamento pessoal, planejamento empresarial? Primeiro, sempre entender a necessidade. Como a gente vai falar aqui de maneira mais ampla, eu anotei alguns pontos chaves que são coringas e eles encaixam perfeitamente para qualquer situação, seja profissional ou seja pessoal, inclusive, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, se a gente vem de uma empresa nova, se a gente está abrindo a empresa, oi, tudo bem? Se a nossa empresa é nova, a gente está planejando abrir, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que está acerca de todos os custos e despesas e até onde você pode se expor, até onde você até onde você pode correr risco, até onde você aceita correr risco ou você não aceita. Isso, você precisa assumir isso para você mesmo, porque tem gente que finge que aceita, finge que aceita o risco, tenho que ir, eu vou. Aí daqui a pouco entra em depressão, fica com crise de ansiedade porque não dá conta, né? Assumir um risco, assumir que quer correr um risco, assumir o risco, é uma responsabilidade muito grande, porque você precisa dar conta depois. Até onde você assume esse risco? Tá tudo bem querer correr risco, não tem problema. Mas até dentro do risco tem que ter um planejamento. Até para o risco você tem que ter um planejamento. Você tem que ter um plano A, um B, um C, um D, um E. E depois do E ainda vem o plano de ação. Porque na vida do empresário, na vida do empreendedor, tudo muda todo dia. Porque a gente vive numa economia muito cíclica, né? As nossas taxas mudam, o mercado muda, a nossa tecnologia, graças a Deus, ela avança muito também. Então a gente precisa estar acompanhando, porque a concorrência está sempre se atualizando, a gente tem que se atualizar também. Então, quais são os principais pontos para a gente poder ter um planejamento saudável? Primeiro, saber quais são os nossos custos, nossas despesas. Segundo, saber até onde a gente pode se expor.
Porque tem até onde a gente pode se expor e tem onde a gente quer se expor. Né? Tem a opção também, olha, eu posso até aqui, mas eu quero um pouquinho mais. Aquela pessoa gosta de arriscar. Vai, sabendo que pode chegar lá e não ter nada, você cai, depois você levanta, coloca os planos de ação aí, né, em ação, de fato. É, você precisa traçar todas as suas metas. Né? Tem quantos empreendedores individuais aqui? Só para eu tentar setorizar. Individual, empresa, acho que MEI. E empresa pequena e média. Então, tem uma diferença muito grande, porque no MEI, normalmente é o indivíduo que faz tudo. Na pequena e média, ela já passa a delegar algumas coisas, já passa a setorizar. Dentro dessa setorização, o empresário ele tem que ter a visão de que todos os setores precisam ter um processo, ter uma meta, inclusive. Meta não é só de venda, meta é para tudo, para qualquer tipo de entrega, inclusive para aonde a empresa quer chegar. Isso tem que estar muito bem desenhado. No MEI, isso acaba se embolando um pouco. O MEI ele precisa ter muita organização, porque ele quase não tem suporte. É ele que está na linha de frente, é ele que está no back-office. E o MEI ele precisa ter disciplina. Ele precisa ter muita disciplina, ele precisa estar muito calçado. Porque se ele não tiver calçado, ele cai e ele não tem suporte. A verdade é essa. Ele tem que começar do zero. Começar do zero é sempre muito difícil, ainda mais quando a gente já não tem mais 18 anos, né? Então, o principal ponto é você definir as metas e os processos. Então, os processos têm que estar bem definidos. É difícil definir processo, organizar o processo, a etapa, o layout, desde quando entra até a conclusão do seu serviço que você faz e até o pós, né? Então, dentro de a gente chama de KPIs, né? São os KPIs da empresa, que são as chaves, né? O K é de chave mesmo, porque é o que dá a abertura do negócio. Então, você tem que saber, dentro dos KPIs, você tem que saber a sua despesa principal, o seu ponto de equilíbrio. O seu ponto de equilíbrio, o que a gente fala no mundo corporativo, a gente chama de break-even, né? Qual é o teu break-even? A gente acaba falando, tem umas linguagens assim, que nem a linguagem corporativa, a linguagem de igreja, tem essa linguagem. Então, o break-even, ele é um ponto de equilíbrio que ele é a chave do sucesso para o empreendedor desde que ele sabe fazer conta, né? E aí tem um papel muito importante o contador, que é muito difícil. Eu não estou vendendo Leandro, não, mas é muito difícil ter um contador bom, um contador de confiança. Por quê? Você já tem um histórico, quem vai te passar esse histórico é o contador. E muitas das vezes esse contador, ele sabe qual é o seu ponto de equilíbrio porque ele acompanhou toda a sua sazonalidade ao longo do ano. Então é muito importante você ter um contador que te passe organizado o seu balanço, o seu faturamento, que é diferente, né, gente? Balanço, faturamento, receita, lucro, essa visão ampla do negócio é a chave do sucesso, né? E a parte mais difícil, é a parte mais difícil. Eu vejo muitos empreendedores montando quebra-cabeça, né? Tentando montar quebra-cabeça e acompanhando no extrato da conta como é que foi o movimento mensal. Porque não consegue ter, porque normalmente o contador atende centenas de empresas e eles não dão conta de chegar, olha, foi assim, foi assado, até tem, não vou falar que não tem, mas é muito difícil. Então, primeira coisa, pegar com o contador o histórico anterior. Como é que foi o seu ano anterior? Porque do ano anterior você organiza o próximo. Isso funciona para qualquer mercado, tá? Para mercado de investimento, para o mercado imobiliário, para qualquer mercado. Só que você tem que saber acoplar isso, unir essa informação com a economia que a gente vive. Porque ano passado a gente estava com uma Selic alta, esse ano já está um pouquinho menor, então vai ficar melhor para quê? Para vender. Esse ano para vender vai ser melhor porque caiu. Então a taxa de tudo vai cair, o juros vai cair, a tendência é que caia um pouquinho, porque a gente teve uma redução. Então a gente mistura, a gente une essas informações do período passado, a gente faz esse estudo do período passado, é a primeira coisa, tá? O período passado com o momento presente. Então estudar mês a mês. Tem negócio que é sazonal, tem negócio que não é sazonal. Quem vende sopa, por exemplo, no verão quebra. Então, qual é a saída?
ter um negócio para o verão, quando você trabalha com um negócio sazonal. Não tem como. Não tem como. Quem trabalha com chocolate é sazonal, não vende, não vende. Então a gente tem que entender que é importante que o empresário não foque num negócio sazonal. Se ele for focar no negócio sazonal, ele precisa ter um negócio sazonal de todos os períodos, porque senão vai ter período de seca, né? Foi assim que a gente criou a nossa empresa. Então eu abri primeiro o correspondente bancário, que era o varejinho, a gente vendia crédito consignado e tudo mais. Depois eu abri a corretora. Paralela à corretora, a gente abriu a construtora e a incorporadora. Para atender a necessidade da corretora, da construtora, eu abri uma securitizadora, que é uma SA, ela atende investimento e antecipação de recebível. E depois eu abri a Asset. Como a gente passou a trabalhar com investimentos, eu abri uma gestora de investimentos, mas eu não dei conta e eu passei. Eu estruturei ela inteira, trabalhei ela durante um ano todo, mas eu não dava conta de atender os meus funcionários nessa. Sou eu. O que vocês querem? Eu queria ir com ela pra lá comer pão. Por favor, vai. Todo nervoso. Então, assim, por que eu fiz isso? Porque eu tenho negócios sazonais. Então, eu preciso atender todas as esferas. Quando eu falo assim para as pessoas, eu tenho 4 empresas. As pessoas, nossa, mas são tão diferentes. Não, não são. Elas se encaixam nos períodos diferentes que eu preciso. Eu não passo fome por causa disso. Porque a construtora é de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos que sai alguma coisa. Eu não vendo casa todo dia. A gente não levanta prédio em uma semana. É um empreendimento totalmente sazonal. Crédito é sazonal. Você não vende dinheiro ao longo de todo o ano. Você vende nos períodos que as pessoas precisam, que é final de ano e início de ano, que é para pagar conta. Ninguém pega empréstimo para viajar, é muito difícil. Viagem é planejamento. Início de ano que é o arrocha. Então as pessoas no final do ano elas pegam o 13º, já sabe que vai torrar, já faz um crédito para o ano que vem, pagar escola, matrícula, é sazonal. Plano de saúde é sazonal e o período é do meio do ano para frente, que é quando está tendo renovação. Então foi isso que a gente fez. E esse planejamento nosso foi o que manteve a gente ao longo de todo esse período. Porque a gente não vende todos os produtos todos os dias e ninguém vende todos os produtos todos os dias. E é ter sabedoria e reconhecer que precisa ter mais alguma coisa, a gente tem que saber gerir, administrar. Como? Dentro de processos e acompanhando sempre o seu faturamento de perto, entendendo quais são os seus períodos. Porque dentro disso, hoje a gente tem o digital que ajuda muito, né? Ele também traz relatórios de períodos de sazonalidade, de horário, é uma coisa mais detalhada. Mas dentro desse estudo anterior, o que a gente consegue trabalhar? Um impulsionamento para frente. E isso traz receita praticamente automática para a gente. Tá? Então, o que a gente tem que ter? Quantas pessoas aqui que têm média empresa consegue ter um planejamento de setor, uma meta de setor? Porque os setores eles precisam também evoluir, os funcionários precisam evoluir, né? Quem está atendendo ali a nossa empresa, atendendo a nossa necessidade, nossos pedidos e tudo mais, caminhando de acordo com o objetivo da empresa, porque cada membro da empresa, cada colaborador, ele tem que trabalhar em prol do objetivo da empresa. Então, assim, quais são os planejamentos de crescimento? O que a gente criou lá na nossa empresa? A gente, quando estava com uma equipe muito grande, a gente criou períodos de grandes treinamentos. Né? Por quê? Porque se eu não trabalhar educação contínua e melhoria contínua, eles simplesmente vão sair. Tá, pede para eles virem aqui. Esses funcionários foi lá na frente. Esses funcionários eles vão se esvaindo. Das duas, uma. Ou o mercado vai levar, ou eles vão ficar obsoletos. E a empresa que ela começa a ficar obsoleta, nem que seja no setor, ela tende a ruir. Porque o mercado engole ela, a não sei que seu faturamento vai cair e você vai aceitando aquilo ali, reduzindo o seu custo de vida para poder se encaixar. E não é o ideal. O ideal é que a gente tenha uma ambição
Oi, gente, boa noite. Ó, para vocês. Aqui. Algema. Então, o ideal é que a gente queira sempre crescer para que a gente possa atender também as nossas necessidades. Porque senão a gente vira simplesmente empregado da empresa, escravo da empresa. E aí a gente trabalha por dinheiro e o dinheiro não trabalha para a gente. Né? E aí, quando a gente passa a trabalhar dessa maneira, o negócio ele tende a ruir, tá? Porque o mercado engole. Então, o resumo do ano anterior é importante para a gente saber como que a gente vai planejar o próximo. Isso tem que ser feito anualmente, tá? É uma prática que tem que ser feita anual e, obviamente, depois a gente faz o triênio, o quadriênio, tem que ser feito, tá? Porque antigamente a economia dizia que para a pessoa física você tinha que ter um planejamento de 6 meses, para a pessoa jurídica de um ano. Hoje já não é mais assim. Né? A gente viveu o Covid, que construiu absolutamente tudo, a economia ficou muito mais volátil, então isso faz com que a gente tenha que ter planejamento é, de 5 anos, de 10 anos, aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não tiver um ponto, o ponto de partida e o ponto final de onde a gente quer chegar, a gente não chega a lugar nenhum. O negócio não caminha, a gente não busca coisas para caminhar. E por isso que o planejamento dentro disso, ele é importante. E ele tem que ser feito no começo. E tem que ser feito no começo. E o que, que a gente tem que ter para a gente poder se policiar como empresário? Porque o dia a dia também engole a gente, né? O dia a dia engole a gente, os problemas engolem a gente. Existem alguns, não só aplicativos, mas programas ou etiqueta, qualquer coisa, que a gente coloque em local visível para lembrar a gente de fazer a revisão. Porque a gente esquece mesmo, sabe? Sei lá, vira o mês, a gente acha que está no mês anterior ainda, sabe? Às vezes demora. Quando a gente tem uma vida muito corrida, a gente acaba se enrolando mesmo. Então, colocar os lembretes para poder fazer a avaliação sempre do mês anterior. Por que, que é importante isso? Porque senão no final a gente acumula dívida. Se a gente não estiver acompanhando de perto sempre o que aconteceu no anterior, mês a mês a gente vai acumulando dívida, a gente vai sempre estar com saldo devedor. E aí no final a gente termina com saldo devedor, ou grande ou não, mas não termina com um resultado financeiro satisfatório. Por quê? Porque a gente não acompanha, na realidade lá a gente prefere acompanhar semanalmente, diariamente, né? A gente trabalha um pouco mais feroz assim, em cima disso, porque é extremamente importante. Vai literalmente virando uma bola de neve. Literalmente virando uma bola de neve. Então, para isso, a gente tem que ter aqui a meta de venda bem estruturada, alcançável também. Então, ela não tem que ser baixa o suficiente para não dar lucro, não trazer receita, e nem alta o suficiente para que ela não seja alcançável a nível de desmotivar quem está ali na linha de frente correndo atrás de um negócio. Né? Ela tem que ser alcançável. Como é que a gente traça uma meta bem estruturada? Estudando o mercado, estudando nossos concorrentes, fazendo. Eu gosto muito de fazer análise SWOT, né? Como eu vim de marketing raiz. Não é esse negócio de hoje em dia, não. Tô brincando. É porque hoje marketing virou publicidade, né? As pessoas falam que marketing hoje é publicidade, propaganda. Mas existe uma ciência por trás do marketing, né? Que Kotler estudou quase um século isso. E eu leio quase diariamente Kotler porque eu gosto muito. Né? Eu sou muito, tenho vários livros, enfim. Então, o que Kotler diz? Diz que quando a gente faz uma análise SWOT, tudo parte da análise SWOT. Tá? O que é a análise SWOT? Alguém aqui já ouviu falar na análise SWOT? Tá. A análise SWOT é uma fórmula que a gente estuda o mercado num todo que a gente atua. Então, o que ele é? Ele é uma matriz. E dentro dessa matriz, a gente traça é, as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e as nossas ameaças. É uma sigla em inglês. Na minha faculdade a gente chamava de FOFA. A gente chamava de FOFA, porque né, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Por quê? Dentro disso, a gente pega o mercado externo,
perdão, mercado interno, mercado externo, força de oportunidade, mesma coisa. Mercado externo, mercado, mercado interno e mercado externo, né? Deixa eu colocar aqui. Força, interno, oportunidade, externo. Fraqueza, interno, ameaça externa. O que isso traz pra gente? A noção de tudo. Você vira quase que um profeta do negócio. Por quê? Dentro de forças, a gente trabalha tudo que a gente tem de fortaleza. Quais são isso tem que ser traçado, os principais pontos fortes que a gente tem dentro da nossa empresa. Isso entra também nossas principais qualidades, né? Ah, eu sou uma pessoa muito proativa. Não, eu caio para dentro, eu sou destemido, tudo, tudo. Inclusive, nem se faz sozinho isso, porque tudo é válido. Todas as informações são válidas. Então, o ideal é que junte todos os cabeças da empresa e se não tiver muitas pessoas, traz os seus amigos. Traz seus amigos para criticar teu negócio. Quanto mais crítica a gente tem para colocar aqui dentro, é melhor para a gente crescer e não ser pego de surpresa no mercado ou por um cliente que venha com uma objeção que a gente fica, meu Deus, nem passou isso pela minha cabeça. Por quê? Porque a gente que é empresário, a gente tem amor pelo nosso negócio. Então, a gente quase não enxerga defeito, é quase um filho, né? A gente quase não vê defeito no nosso negócio. Nosso negócio está sempre bom, está sempre perfeito. São poucas coisas que a gente consegue apontar como fraqueza ou como uma ameaça. Porque, né, a gente criou um negócio maravilhoso, então nós somos os melhores. Então, é muito importante para isso ter uma participação externa, uma pesquisa, né? Lá no início da nossa empresa, a gente chegou a fazer uma pesquisa de mercado, né, com ligação aleatória para pessoas que eram clientes, para pessoas que não eram clientes. Na época a gente tinha um valor para investir para isso, então a gente pagou uma empresa para fazer isso, para a gente poder saber aonde que a gente estava pisando e como que a gente ia atacar, como que a gente ia chegar, né? Então, dentro da nossa pesquisa, a gente descobriu que o nosso produto mais forte é o de consórcio. E a gente perguntava de tudo. Tinha até cliente insatisfeito, de tudo, porque tem que ter. A gente não pode fantasiar o mundo ideal quando a gente quer ganhar dinheiro. A gente precisa ser realista. E dentro dessa, às vezes dói a realidade, às vezes desespera um pouquinho, mas por quê? Porque é necessário. Quando a gente descobre um ponto fraco nosso, a gente pega aqui de um ponto forte, uma oportunidade, e transforma esse ponto fraco. Exatamente para isso que existe essa matriz. Chama-se matriz SWOT. Ela existe exatamente para isso, para que os dados sejam cruzados e a gente tire soluções para todas as objeções. Eu sempre trabalhei isso na minha empresa, em todos os meus treinamentos, inclusive para treinamento de venda. Eu sempre trabalhei muito isso com objeção. Ah, mas isso aqui é ruim, tá? Mas isso aqui é bom e a gente tem duas coisas boas para uma coisa ruim e a gente faz o contrapeso disso, né? Então, para a gente fazer um bom planejamento, é interessante que a gente faça com maturidade, com seriedade, o nosso SWOT, descubra nossas forças, as oportunidades que o mercado tem. Oportunidade é sempre fora, né? Então, economia, tecnologia, concorrência, né? Isso vem de fora. A fraqueza é o que você tem ruim. Pode ser um funcionário ruim que você não pode demitir, pode ser falta de recurso momentâneo, pode ser não tem um maquinário de qualidade, não tem os programas ideais. Isso pode ser uma fraqueza, né? E a gente tem a ameaça. A ameaça ela é externa. São fatores externos, que também a economia pode ser uma ameaça. Né? Se você trabalha diretamente com investimento, por exemplo, essa é a economia. Ela pode te derrubar e te levantar. Você fica literalmente na corda bamba. Concorrência é ameaça, eu vou falar agora. Concorrência é uma forte ameaça. Mas, assim, ela é uma ameaça saudável. Exatamente. Se você está trabalhando e fazendo, atualizando isso aqui sempre, ela é uma ameaça saudável, porque você vai sempre querer melhorar. O ideal é esse, né? Que você trabalhe para poder suprir o teu cliente do que a concorrência entrega. Então você tem que melhorar o teu trabalho, a qualidade do teu trabalho para isso. Então é algo bom, né? Mas, mas não. A gente ficaria assim, mas hoje, eu acho que depois que veio o Covid, a tecnologia ela passou a acontecer muito mais rápido do que era antes.
E se a gente não fizer, vai vir outro, vai fazer e vai passar por cima da gente, a gente vai ficar para trás, para correr atrás do prejuízo vai ser muito pior. Porque se correr atrás não é bom. É legal estar do lado ou na frente. Eu sempre falo isso. Tudo que você tem que correr atrás é porque está ruim. Não tem que correr atrás. Tem que estar do lado ou tem que estar à frente, porque senão você já perdeu muito tempo, já perdeu dinheiro, já perdeu tudo, né? Então, fazer análise SWOT de tudo isso, do teu negócio de maneira ampla, fazer a análise do teu ano anterior. Se você não teve um ano anterior, do período anterior que você viveu, e entender a sazonalidade do teu mercado. Tem sites de pesquisa como o IBGE, que trazem informações riquíssimas para empreendedores, como faixa etária, formação, renda local, natalidade. Se eu não me engano, o IBGE atualiza de 5 em 5 anos. É de 5 em 5, né? IBGE, eu acho que é de 5 em 5 anos que o IBGE atualiza. Mas é uma fonte totalmente assim, assertiva e é uma fonte assim. Existe um instituto de pesquisa também. Para a gente que trabalha vendendo, é importante a gente saber quem é exatamente o nosso cliente, né? Lá na nossa empresa a gente usou todas as nossas ferramentas possíveis para poder saber quem era o nosso cliente. Uma das ferramentas foi o Instituto de Pesquisa e o IBGE. Então, eu sei qual é a renda daqui, eu sei a diferença da renda de Niterói para a renda do Rio de Janeiro, eu sei quais são os bairros melhores para a gente atuar. No início da nossa empresa, a gente tinha LED em pontos específicos da cidade de Niterói. A gente escolheu ali no 77 Caraí, tem um ali. A gente tinha em frente à Mineira, tem um LED ali como é que é o nome daquele negócio? Jornaleiro. No Jornaleiro, a gente tinha perto do McDonald's, qual é aquela principal, quando o avião Peixoto, a gente tinha na saída do shopping, do Plaza, na entrada ali, qual é o nome daquela rua paralela ali? Que tem uma entradinha em frente a um hotel, que depois vem a frente, eu não conheço as ruas. Acho que é, acho que é uma entradinha pela CIA até que chega ali. É. Tem o posto BR, aí depois vem o shopping. É o Plaza. Tem até um hotel em frente. Isso. Isso. A gente tinha um LED ali. Por quê? A gente escolheu aparecer para o nosso público, para quem a gente queria entregar. E funcionou muito bem, né? Os clientes eles vinham até a gente, eles ligavam para a empresa e queriam saber o que era. A gente tem até concorrente que começou a seguir a gente depois que passou a ver, que queria entender o nosso trabalho. A gente trabalhou fortemente em cima de descobrir quem era o nosso público-alvo e ir até eles. E fazer eles verem, olha, estamos aqui. Vem aqui na gente que a gente resolve o teu problema, não importa ele qual seja, porque o nosso lema é, deixa que a gente cuida, nós atendemos a sua vida em 360 graus, assim, né? Por quê? Porque a gente entendeu que no pós-Covid muitas pessoas se perderam. A gente ressurgiu no pós-Covid, inclusive. A gente quebrou no Covid e no pós-Covid a gente ressurgiu. Já com isso. Por isso que a gente ressurgiu fazendo estruturação e reestruturação financeira. E todo mundo se perdeu. Eu estava trabalhando de casa, a tua conta de luz estava subindo, você estava consumindo mais em casa, né? Então todo mundo se perdeu. Até quem tinha que ir para a empresa, né, líderes que tinham que ir, entrava em depressão, porque não tinha ninguém. Então perdeu muito esse contato humano, muitas pessoas ficaram com depressão por conta disso. Então todo mundo se perdeu a nível financeiro. Você se perdeu mentalmente, mas todo mundo se perdeu a nível financeiro também. Então o que a gente fez? A gente começou a tratar. Então, se você entrar na nossa rede social, tá lá, deixa que a gente cuida, tem um monte, deixa que a gente cuida. Porque era literalmente isso. A gente tem um estudo de caso de uma fazendeira que a gente praticamente salvou a vida dela com estruturação financeira. A gente nunca viu ela pessoalmente. Ela é de Goiatuba, ela era atriz, né? Ela autorizou a gente falar, tudo que a gente fala, eu perguntei se podia, ela falou que podia. Ela deixou a gente fazer o estudo de caso, inclusive, mas a gente nunca parou para fazer. Tem uma gravação dela falando, não, pode fazer, foi muito bom, por quê? Ela era atriz, o pai dela morreu de Covid, ela tinha milhões para gerir e o dinheiro estava indo embora. Era o dinheiro da família, eles têm gado, eles fornecem leite, soja, uma série de coisas, estava tudo indo embora. O maquinário estava se perdendo, a safra estava se perdendo, ela não estava sabendo negociar gado.
Aí, nisso, o Hugo acabou entrando um pouco mais para entender mais esse mercado, porque ela não sabia nem pagar a conta de celular. Então, a gente assumiu 100% para de todo o negócio dela e começou a trabalhar com ela por safras, entender como é que funcionava a safra, crédito e a necessidade. Isso a gente fala que qualquer negócio a gente consegue literalmente entender. Até safra, até gado, gente, qualquer coisa. Voltando aqui. Então, as métricas, cara, olha, eu vou te contar, o negócio dá dinheiro muito rápido, gente. Você não, você tá com 10 mil reais no início do ano, no final do ano já vira 300. É nesse padrão, assim, é uma coisa muito absurda. É um mercado muito bom. Gente, o mercado é agro, né? O Brasil é agro. O Brasil, ele é agro, né? A indústria agro gente, é o que segura a economia do país. É o agro, né? E a gente entrou um pouquinho nisso. Eu até estava falando com a Paula hoje que eu falei, gente, eu já pensei em trabalhar só para fazendeiro, porque eles, pena que não está assim próximo, né? Mas eles precisam de muito suporte, porque eles são muito broncos. Eles poderiam ter muito mais que o que eles têm, muito mais, é porque é tudo na peixeira mesmo, é na mão, é no papel, é não sei o quê. Para safra, para plantação tem tecnologia, mas para mão, para conta não tem. E acaba que se perde, não adianta, porque é muita coisa. Se a gente deixa tudo no papel, a gente se perde. Tudo tem que estar paralelo. Você tem que ter um salvo no teu desktop lá, na tua área de trabalho. Você tem que ter um no seu caderninho. Eu sou muito de ter alguma coisa no caderno. Eu gosto de rabiscar. Eu perco a atenção muito fácil. Então, tudo para mim eu tenho que estar rabiscando, eu tenho que estar escrevendo, eu tenho que ler. Eu leio muito livro, tenho necessidade de leitura e tem que estar dentro da tecnologia. Por quê? Porque facilita. Faz conta automático, faz resultado automático, tem que ter. E hoje em dia o que mais tem é tecnologia disponível gratuita, inclusive, para organização de processo, de projeto. Né? Usava no começo muito o Trello, por exemplo. O Trello serve para qualquer coisa de organização. Ele é gratuito. Depois vocês deem uma olhadinha para quem precisar um pouco desse suporte, o Trello está lá. Ele é muito bom. E isso aqui, cara, objetivo, né? É, os objetivos da empresa, eles precisam ser traçados a médio, curto e longo prazo. Não adianta a gente ter uma empresa menor, né? A gente sempre acaba focando ou no mês, ou no ano, ou na sobrevivência daquele período, sabe? Isso o que a maioria dos empresários de médio e pequeno porte e micro acabam fazendo. Eles dão preferência por sobreviver. Eles não dão preferência para o longo prazo, né, para os objetivos. Às vezes eles acham que nunca vão ser capazes ou que não vão conseguir, né? Independente de vocês acreditarem ou não, eu acho que tem que acreditar. Peraí, o que você quer? Independente de acreditar ou não, faz. Faz, porque às vezes você está trabalhando e o negócio simplesmente está acontecendo só porque você está trabalhando certo e você tem um negócio ali planejado. Seu planejamento já está ali. E às vezes você pode se surpreender com as suas entregas. O importante é sempre a gente ter um objetivo bem traçado, as metas bem traçadas, porque quando a gente passa isso para o nosso colaborador de maneira clara, ele entrega de maneira clara. Quando a gente passa, não tem um negócio bem definido, o que você quer ser? Como é que você quer ser visto no mercado? Como é que a gente, como empresa, diz para o nosso colaborador como que ele tem que se portar, como que a gente quer que ele diga que é a nossa empresa, né? Isso está dentro dos objetivos de valores da empresa, da missão da empresa. Então isso tem que estar tudo muito bem definido, porque senão chegar lá e ele fala qualquer coisa, ele entrega ele vende ele não vende a empresa. Aí sabe o que acontece? Esse funcionário provavelmente a gente não vai aposentar, o cliente vai embora com ele, porque ele não vendeu a empresa, ele vendeu ele se vendeu para o cliente. Isso acontece muito quando a gente não tem os objetivos bem traçados e treinamento. Esse cara tem que estar treinando o tempo todo. Ele tem que estar. Como é que chama na polícia, cara, quando é vibrador que canta as musiquinhas? Não sei o que. Tem um negócio que fala aí. Acho que você vibra. Como é que chama? O cara que sempre puxa as musiquinhas. Você era policial, pastor. É, é isso. Tem que ter. Tem que ter um cara desse na equipe. Na equipe de venda, é importante que tenha. E esse cara tem que receber uma atenção especial. Tem que receber, porque ele que vai chegar de manhã vai cantar a musiquinha para a equipe vai dar o gás.
Mas isso tudo tem que estar muito bem definido quando a gente for passar nossa missão, nossa visão, nossos valores, nosso objetivo para o colaborador. Porque senão ele vai se vender. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele gostou do teu negócio, ele achou super legal, ele se vendeu, ele vai embora e ele leva todo mundo com ele. Para onde quer que ele vá, porque a equipe passa a ser dele, não da empresa, né? E a gente perde é, pessoas importantes que poderiam alavancar o nosso negócio, alavancar a nossa empresa, simplesmente porque a gente não tinha um objetivo, que é uma coisa tão simples, é o que a gente quer. O negócio é nosso. É óbvio que a gente sabe o que a gente quer para o nosso negócio. Se a gente não sabe o que a gente quer para o nosso negócio, a gente sabe o que a gente quer para a gente. E isso já está valendo, né? Quando a gente já sabe o que a gente quer para a gente, aí isso começa, eu quero isso para mim. E como é que eu aplico isso no meu negócio? Não, eu tenho que entregar X por mês, eu tenho que vender tanto, entende? O negócio vai se desconstruir, você começa a desconstruir para construir, entendeu? Porque pequenas empresas e o MEI acaba tendo que trabalhar mais a curto e curtíssimo prazo, né? Porque só pelo faturamento a gente não vende assim milhões, nem, né, centenas de milhões por ano. Então, essa questão do planejamento acaba se perdendo. Mas nessa questão a gente faz o quê? Ver o que que a gente quer pra gente. O que que eu quero? Eu quero passear todo final de semana, gastando R$ 500. Para isso eu tenho que vender quanto? Você faz a prova real do inverso. Eu chamo de fazer a prova real porque a gente fazia isso, né? Para saber a conta se estava certa, é fazer o movimento inverso. Para tudo, na realidade, para tudo é importante que a gente faça o movimento normal e a prova real, para ver se aquilo ali bate, né? Você pode ver de trás para frente e de frente para trás. O negócio tem que encaixar. O teu objetivo, tua missão, tua meta, teus valores, tudo tem que encaixar. De trás para frente, não importa. A gente está falando do que a gente quer no macro para a empresa. A gente não está falando de processo. É diferente. De processo, o processo tem que estar bem desenhado, bem definido. Por quê? Senão a gente se perde. E o nosso, para quem tem colaborador, o colaborador dá várias bandas na gente, a gente nem vê. E como o processo não está bem definido, qualquer coisa vale. Se o cliente entra do meio para o fim, do fim para frente, do início para o final, a gente não consegue perceber, porque o processo ele não está bem definido. Ah, Thaís, mas a minha empresa é pequena, não tenho como fazer uma definição de processo. Faz no Trello. O Trello é gratuito, você consegue criar dentro do Trello as definições de todos os processos e pedir para o colaborador ir arrastando tudo que ele cumpriu de um campo para o outro. Ah, cumpri aqui, pum, passa para cá. E você vai acompanhando o processo. Obviamente, tem que estar atrelado às documentações que podem ser anexadas ali. Nessa questão de documentação, tem que se atentar à LGPD, pelo amor de Deus. Documentação é só por e-mail, se for por WhatsApp, coloca no temporário. Não fica com documentação de cliente, não, a não ser que você seja contador, que aí você pode. Empresa e funcionário não pode ficar com documentação de cliente, tá? A gente pode ficar com conta nossa, coisas nossas, porque se vazar, agora a gente tem a NPD que está começando a fiscalizar e o negócio está, graças a Deus, está ficando bem fechado. E é basicamente isso. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar, alguma pergunta, algo, algo capcioso ou não, alguma dúvida. Gente, meu pai está chegando aqui. Não chegou ainda. Isso pode falar. Pode ser, pode ser. Quando a gente fala de conta, utilizar o Excel é bem legal, né? Porque o Excel já tem outras ferramentas é, que traz já o resultado final para a gente consegue ter o BI já hoje, a gente consegue fazer gráfico. Dentro do gráfico, para algumas pessoas, fica mais visual do que quando a gente coloca ali na célula os valores e puxa ali para fazer o somatório, né? Quando a gente vai lá e puxa a tabela dinâmica, você vê a oscilação de fato do negócio. Eu acho importante que tenha, a gente inclusive tem também na sorte que a gente fez, eu faço um Excel muito básico, assim, né? Eu coloco as informações, eu alimento com as informações, dou o título, coloco o filtro
e clico no botãozinho da tabela dinâmica e depois eu vejo como é que tá, né? Isso me traz uma vez para quem é mais visual. Para quem tem facilidade com conta, com número, né, não tem tanta essa necessidade. Vai colocando ali na célula, dentro da própria célula, inclui fórmulas e consegue entender muito bem como é que está a oscilação. Porque a oscilação dentro do negócio, se a gente for sábio, a gente consegue vencer a oscilação e trabalhar dentro dela e não ser engolido, né, como se a gente estivesse levando um caixote por ela, porque se a gente não souber trabalhar dentro da oscilação, porque a oscilação é como se fosse uma onda. Quando cai, quando ela sobe, antes dela subir, a gente já está levando um caixote. A gente, para respirar, para sobreviver nisso, fica um pouco difícil. Mas pode ser o Excel, e do Excel você passa a informação para o Trello. Né? Hoje tem o Canva também, gente. O Canva é uma ferramenta que tem tudo. Você escreve assim, gerenciamento de projeto, aí vem lá. Aí você substitui as coisas, bota o teu ali, mas trabalha em cima daquilo. Trabalha em cima daquilo. Coloca qualquer coisa que vocês queiram, assim, fala, eu quero, não sei, fala alguma coisa que vocês querem pro negócio de vocês. Pega o Canva, faz uma conta gratuita, escreve lá em buscar isso que vocês querem. Eles vão trazer vários modelos prontos daquilo ali, vários modelos prontos, e vocês têm que utilizar, não adianta só preencher. Né? Porque aí é o que eu falo, a gente tem que ter maturidade para poder exercer de acordo com o que a gente quer, de acordo com o nosso objetivo, porque senão a gente está se enganando e a gente tem conta para pagar e está enganando a quem, né? Não resolve. Mas eu uso muito o Canva também. O Canva ele me ajuda, porque como eu sei bem já tem algumas coisas caminhadas, bem traçadas, para eu não perder tempo, hoje eu sei funcionário, a gente tinha 60, agora a gente aqui, nós somos quê? 5, né? Então o trabalho está mais sobrecarregado. Então eu taco no Canva já o que eu quero e vamos só substituindo uma coisa ou outra ali. É uma ferramenta que é quase mágica, assim, para a gente que é empreendedor. Para o empreendedor individual, gente, é magia, assim, é uma coisa, é, cara, você coloca ali, você só bota, você tira a pessoa que está ali e bota você. Você tira o nome da empresa que está ali e bota a tua. É uma coisa assim, é isso. E você entra na rede social, só dá Canva. Só dá Canva. Hoje o que vende é rede social, né? Nem site. A gente tem site aí e tudo, mas nem entra. Né? Porque não, por que site não funciona e a rede social funciona? Por conta da interação. Né? A gente, ser humano, a gente sente essa necessidade de estar inteirando. Não é só por conta do visual, nem nada. É a interação, essa agilidade na resposta. A gente parece estar vendo em tempo real. Pesquisa um pouquinho a vida do cara ele também, da pessoa, dá uma stalkeada, né? Então, o site ele é totalmente engessado e quase que imutável, né? Então, os clientes acabam preferindo, e eu também, eu acho que a maioria das pessoas, pesquisar a empresa, interagir com a empresa pela rede social, né? Então, Canva, gente, Canva na veia é uma ferramenta fácil, é uma ferramenta fácil para trabalhar qualquer coisa, desde uma apresentação institucional, uma apresentação de palestra, a um pitch, a um brainstorm, por exemplo. E para fazer sócio, tem que fazer um brainstorm. Você tem que juntar todo mundo. E o brainstorm é isso: você junta todo mundo e cada um fala ou besteira ou não. É importante que a pessoa dê ideias, vai dando ideias, ideias. Cada um vai falando de várias ideias ruins, surge, você aglutina aquilo ali e nasce uma coisa inédita e boa. Né? Dentro do marketing, a gente faz muito isso e funciona. Saem coisas inéditas, saem serviços inéditos, saem aplicativos inéditos dessa maneira, fazendo brainstorm. Tem modelo disso no Canva, inclusive. Eu já dá uma navegada lá, assim, tem para tudo. Para turismo, tem para política, tem para absolutamente tudo. Ei, chegou, meu pai, gente, tava perdido, coitado. Já bebeu água, pai? Já foi no banheiro? Ah, então tá, cuidado aqui. Tá, gente, então, desde 5 horas da tarde para chegar aqui. Fica em pé um pouquinho, pai, para circular aí o sangue na perna. Então, assim, é uma ferramenta também que eu acho importante. Então, Trello, Canva, Excel é bom para conta, assim, ele facilita, né? A gente inclui o filtro e literalmente filtra as informações que são necessárias, que a gente quer, tira o que polui, né? Transfere para o dinâmico. Eu só, não, não que eu não gosto, eu crio.
eu vou para o Canva direto. Na realidade, eu coloco a inteligência artificial para palestra, para mentoria, para curso e para descritivo de postagem. Eu utilizo bastante mais para texto. Eu fiz 2 e-books assim. Eu construí 2 e-books dessa maneira. Vai lá, eu ia no Canva e ia no GPT. Eu ia no Canva e eu ia no GPT. E aí eu construí. Mas eu não utilizo para criar imagem. Eu falo, por exemplo, utiliza para criar imagem. Eu não, texto, eu uso para o texto. Pra, é, exatamente. E eu descobri agora que dá para incluir a gente no vídeo da apresentação, né? Você tem lá um botãozinho de vídeo. E aí você, no Canva, e aí você se grava ali ao vivo, já está dentro da apresentação. Você cria uma apresentação e você pega a sua webcam e vai gravando ali e tá ali como se fosse uma videoaula, digamos assim. Tem essas videoaulas de YouTube que tem o cara o pequenininho aqui e o Canva já tem isso pronto. A gente faz. Então, é vida. Para quem é empreendedor é, individual, de pequeno porte, é uma mão na roda porque a gente não perde tanto tempo com criação. Hoje a gente tem que ter, gente, criação de conteúdo. O consumidor, nosso cliente final, ele é carente disso. Ele é carente de conteúdo, de consumir conteúdo. Então, se a gente não entrega conteúdo para eles, eles não têm curiosidade de saber quem a gente é, né? E a gente vai ficando para trás na concorrência. É a modernidade, gente. As coisas vão atualizando, a gente tem que atualizar junto. Eu tenho uma grande dificuldade com isso, né? Porque às vezes eu tô de saco cheio, não quero postar, tô falando, gente, isso tem criatividade, tem saco mesmo, né? Não tô afim e tal, mas a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, o concorrente vai fazer, e aquele tempo que a gente ficou sem fazer, ele simplesmente fica para trás, é um tempo totalmente perdido. É perdido. Então eu aconselho a todos que trabalhem em suas redes sociais e que vendam também, usem assim a rede social como ferramenta de venda, quase como um funcionário mesmo. Use e abuse, porque eles trazem relatórios de entrega, de perfil, tecnologia trabalhando a nosso favor, né? É mais fácil você vender hoje dentro da rede social, é mais fácil você vender hoje no Facebook, no Ads e no Instagram do que você vender numa loja presencial. É muito mais fácil uma abordagem ativa. Então, exatamente. A gente consegue colocar exatamente o público que a gente quer direcionar aquilo ali. Então, você não está ali pesquisando, né, porta a porta, o PAP, o B2B, ou, enfim, B2C, depende, né, do perfil da empresa, pessoalmente. Você está fazendo aquilo de maneira digital. Então, o que você poupa? Você poupa tempo, você poupa esforço, cansaço físico e mental, porque é desgastante, gente. Atender cliente o dia inteiro é desgastante. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, que a gente bota a foto ali, o cliente lê, ele entende, ele clica no botão e já vem uma mensagem automática, olá, você já será atendido, sabe? Isso é muito menos cansativo para a gente. Porque a gente que é empresário, a gente está na ponta do planejamento. Quem planeja não cria, quem cria não vende, sabe? Por quê? Você tem que ficar virando o mindset toda hora. Isso é muito cansativo, não é que seja impossível. Eu fecho aqui. Não é que seja impossível, mas é extremamente cansativo você ter que virar a chave toda hora. Não, agora eu estou vendendo. Aí você vira, não, agora eu estou criando. Não, agora, não que seja impossível, a gente acaba fazendo isso lá na empresa, mas é um nível, assim, de cansaço mental quase sobre-humano, porque você tem que ficar praticamente mudando o seu perfil o tempo todo e se policiando, porque quem vende, o perfil da pessoa que vende é totalmente diferente do perfil da pessoa que cria. A pessoa que cria é um pouco mais introspectiva, a pessoa que vende ela tem que ser mais expansiva. Então, por quê? Porque no momento que você está criando, você tem que estar concentrado ali fazendo pesquisa. Você não está na expansão, você não está jogando o teu pensamento, né, a esmo. Qual é o nome do dono do Facebook? Eu acabei de esquecer. É. Sabe o que ele faz para ele não ter que perder neurônios com essas coisas?
ele tem um armário único só de camisa preta e calça jeans. Para ele não perder neurônio com a escolha do que ele vai vestir de manhã, porque isso já consome a criatividade dele. Isso consome a criatividade. Então assim, imagina você ter que fazer isso, ficar virando essa chave o tempo todo. Então, gente, mas é extremamente. Agora, a mulher é mãe empresária. A minha filha está de férias em casa, tô enlouquecendo. Surtando. Cara, tem gente. Não consigo. Não dá. Eu comecei muito bem e tá terminando muito mal. Não dá. Não. É, exatamente. E aí perde. E aí já fica irritada. E eu falo, não, preciso parar, não tem como. Porque ou você faz uma coisa, ou você faz outra, não tem como. Por isso que você não consegue criar e vender ao mesmo tempo. Isso. Não consegue, não consegue. Então a gente tem essas ferramentinhas aí e outra coisa, rede social você consegue programar postagem. Isso também, olha, deixa um monte de rascunho lá e só vou pá, lançando depois. Pode programar, isso é uma benção. Nossa Senhora, eu falo que você é um funcionário, gente. Tecnologia é praticamente um funcionário. E virou mesmo, né? Tudo, tudo. E é isso, gente, que eu tinha aí para agregar a vocês. Espero que tenha ajudado. É, espero que vocês tenham gostado, tenham agregado conhecimento. Se tiverem dúvidas, vocês me procurem. Eu consigo circular, assim, literalmente por qualquer. Vou deixar. Eu consigo circular por qualquer setor mesmo, por conta da experiência que eu tive, né, no banco. Eu atendi barbearia, manicure, restaurante, farmácia, academia, construtora, literalmente qualquer coisa. Vou colocar meu contato aqui? Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Esqueci meu número. Vou estar vendo aqui. 95. É 95. Então, se vocês precisarem de uma dica, de um toque, qualquer coisa, inclusive de uma mentoria, vocês podem me procurar. E a gente tenta fazer algo para ajudar. Thaís, isso. Eu já dei mentoria ao longo, acerca do país aí, né? No, é Thaís, com H, ponto Oliveira, ponto HPCap. Lá tem algumas aí das mentorias que eu fiz.